no versículo, vamos lá para a carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 12 e o versículo 2. Você que está aí no celular, que é privilegiado por poder estar ouvindo aqui este serviço de som, ao qual está sendo propagado a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 fios, e penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E esta palavra, disse Jesus, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E o profeta Jeremias também corrobora dizendo: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, assim diz o Senhor. Vamos lá, Hebreus capítulo 12 e o versículo 2 diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos ficar com essa pequena expressão do primeiro versículo que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Meus amados irmãos, meus distintos amigos aqui desta rua, de Cacimbo de Dentro, com todos que estão ao alcance deste som, eu quero dizer para você, neste finalzinho de tarde, que conforme o escritor aos Hebreus, ele aqui diz: olhando para Jesus. Nós temos uma necessidade, nós temos uma dependência de Deus, nós temos motivos para olhar para Jesus, pelo fato que em Jesus nós encontramos todos os recursos que nós precisamos para as nossas vidas. Olhando para Jesus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Olhando para Jesus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida física. Olhando para Jesus, nós encontramos tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida social. Olhando para Jesus, nós encontramos tudo que nós precisamos para a nossa vida emocional. Olhando para Jesus, amados irmãos, se eu fosse aqui dizer aquilo que nós encontramos olhando para Jesus, eu passaria aqui o dia e a noite. E citando a Bíblia, a gente não pararia de dizer o que nós encontramos olhando para Jesus. Mas eu vou resumir aqui em poucas palavras. Uma das coisas que nós encontramos olhando para Jesus, que o mundo precisa saber, é a paz que somente Jesus ele pode dar. Meus amados irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 27, Jesus ele diz: a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Olhando para Jesus fixamente, nós encontramos a paz que somente Jesus pode oferecer. Eu venho aqui para te dizer que a paz que Jesus dá é diferente da paz que o mundo oferece. Porque a paz que o mundo oferece, ela só tem capacidade de nos proteger externamente. Ela está condicionada ao ambiente externo, às circunstâncias e às situações. Se as circunstâncias forem ruins, a paz que o mundo oferece, ela vai embora. Se a situação fugir do controle, a paz que o mundo oferece, ela parece não existir. Mas a paz que Jesus oferece, ela é paz verdadeira. A paz que Jesus oferece, ela é estado de espírito. Ela vai além das circunstâncias, ela vai além da situação. É por isso que o salmista Davi, tendo essa paz, ele diz: em paz deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Glória! E neste finalzinho de tarde eu quero te dizer que se você olhar para Jesus, você vai encontrar essa paz como estado de espírito.
que somente Jesus pode te conceder. E como o salmista Davi disse, você também vai poder dizer: deitei, dormi e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Olhando para Jesus, nós encontramos o amor de Deus. Oh, amados irmãos, amor de Deus este, que nós não podemos descrevê-los com palavras. Amor este de Deus, que nós podemos dizer que é sem medida, é incomensurável. Veja que quando Jesus, ele vai para a cruz do Calvário, lá naquela cruz do Gólgota, Jesus, ele fez daquele patíbulo da cruz um palco da revelação do amor de Deus pela humanidade. Oh, amados irmãos, amor este que fez Jesus, ele se sacrificar, não pelo bom, porque a Bíblia diz que não havia nenhum bom, a Bíblia diz que não havia nenhum justo, a Bíblia diz que não havia, amados irmãos, ninguém perfeito, porque Jesus, ele veio do céu à terra buscar e salvar aquele que se havia perdido. E todos estavam nesse estado de perdição. Por razão porque o apóstolo Paulo, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! E Jesus, ele fez da cruz um palco da revelação do seu amor sem medida. Por isso que o escritor João, ele escrevendo no capítulo 3 e o versículo 16 do seu evangelho, ele diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor de Deus, olhando para Jesus a gente encontra. Amor de Deus que faz Jesus, ele se inclinar do céu à terra e olhar para cima do céu à terra. E ele olhando para a terra, ele ir lá no monturo, ele ir lá onde está o necessitado e o erguer. E desde o esterco, desde o pó, levantar o pequeno e o fazer assentar junto com seus príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Amor de Deus, amados irmãos, que faz Jesus, que fez Jesus, ele ser chamado de amigo dos publicanos e dos pecadores. Amor de Deus, olhando para Jesus, a gente encontra libertação, a gente encontra a verdadeira liberdade. Liberdade, amados irmãos, que nos faz vivermos livres para servir ao Senhor em verdadeira justiça. Liberdade que faz a gente vivermos livres das amarras deste mundo, das amarras do pecado, das amarras do inimigo, para podermos estar no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Foi o próprio Jesus que disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade a gente encontra olhando para Jesus. Por isso o apóstolo Paulo também escrevendo lá em 2 Coríntios capítulo 3 e o versículo 17, ele diz: se aonde está o Espírito de Deus, aí está liberdade. E aqui nesta tarde tem liberdade do Espírito de Deus nas nossas vidas. Aqui nesta tarde tem liberdade do Espírito de Deus nas nossas vidas para cantar. Liberdade do Espírito de Deus nas nossas vidas para anunciar a salvação. Liberdade do Espírito de Deus nas nossas vidas para dizer que Ele é bom e é a nossa vitória. Olhando para Jesus, amados irmãos, a gente encontra alívio para as nossas almas. Porque foi Jesus que disse na leitura bíblica oficial que aqui foi lida, em Mateus capítulo 11 e o versículo 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu não sei como se encontra você
dado momento, neste exato momento. Eu não sei se você se encontra sobrecarregado, eu não sei se você se encontra cansado, eu não sei se você se encontra até desanimado, pensando em desistir. Mas nesta manhã, neste finalzinho de tarde, aliás, Jesus ele diz ao teu coração: eu tenho alívio